Vamos lá, pessoal, fazemos um estudo das propriedades da potenciação no conjunto de números reais. O estudo das propriedades é importante, que constituem preliminares para o estudo das equações e inequações exponenciais e da função para a função logarítmica. Vamos lá então. As propriedades da potenciação no conjunto de números reais. Em R, a propriedade número 1, que eu vou representar aqui a primeira propriedade, de P1, é aquela que vai falar da multiplicação de potências de bases iguais. Então, A elevado a M vezes A elevado a N, aqui as bases são iguais, a regra, repete-se a base e adiciona os expoentes. Então, de modo geral, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a N mais N. É claro, a multiplicação e a adição são propriedades que caminham juntas. Aliás, a multiplicação ela é, por definição, uma adição de parcelas iguais, não é verdade? Vejam bem, 3 vezes 4, então é 4 mais 4 mais 4, naturalmente 12, não é mesmo? Então a multiplicação é uma propriedade que caminha junto com, é uma operação que caminha junto com a adição. Vejamos alguns exemplos que, dada a importância dela. Se eu tenho no exemplo A, o quadrado de x vezes o cubo de x, eu tenho a quinta potência de x, porque 2 mais 3 é igual a 5. Ou seja, abusando um pouco da linguagem, dizer assim, x2 vezes x3 é igual a x5, beleza? Essa é a propriedade número 1. Mais um exemplo da primeira propriedade, da multiplicação de potências de bases iguais. 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a x mais 2 negativo, ou seja, 3 elevado a x menos 2, e fica assim porque não sabemos o valor de x, beleza? Essa é a propriedade número 1. A propriedade número 2, nessa veremos a divisão de potências de bases iguais. Então A elevado a M dividido por A elevado a N. Assim como a multiplicação caminha junta com a adição, a divisão e a subtração, por serem operações inversas das duas anteriores, também caminham juntas, ou seja, na divisão de potências de bases iguais, repete-se a base e subtrai os expoentes, M menos N. Isso de modo geral, genericamente falando. Vejamos dois exemplos sobre isso. Então eu tenho aqui na letra A, x, a quinta potência de x, dividido pela terceira potência de x, ou pelo cubo de x. Então eu tenho que 5 menos 3 é igual a 2. O resultado é o quadrado de x, ou x2, ou melhor, a segunda potência de x, ok? Repete-se a base e subtrai os expoentes. Essa é a propriedade número 2. Mais um exemplo dessa propriedade. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 4, a quarta potência de 3, repete-se a base e subtrai os expoentes. Então eu tenho aqui 3 elevado a x menos 4, não tem saída, deixa como está. Essa é a propriedade número 2, divisão de potências de bases iguais, repete-se a base e subtrai os expoentes. Vamos à propriedade número 3, a propriedade chamada de potência de potência. Então é uma potência de outra potência. Então digamos que eu tenho uma situação assim, a enésima potência da enésima potência de A. Engraçado, né? A leitura? Pois é. Vai ser igual a A elevado a N vezes N. N vezes N, NN. Se aí ficou um pouco complicado para vocês, vejam só o exemplo. E basta um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho aqui o cubo e aqui o quadrado. Então eu tenho o quadrado do cubo de 2, ou a segunda potência da terceira potência de 2 é potência de potência. Então eu vou só multiplicar os expoentes e 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu tenho aí como resultado a sexta potência de 2. Ok? Muito bem. Então vejamos agora a quarta propriedade. Propriedade número 1. Ela versou sobre a multiplicação de potências de bases iguais. Propriedade número 2. Divisão de potências de bases iguais. Propriedade número 3, potência de potência. Muito bem. Na propriedade número 3, nós falaremos de potência de um produto. Então eu tenho aqui um produto, A vezes B, elevado a um expoente qualquer, a N, genericamente falando. A potência de um produto
é igual ao produto das potências, ou seja, aqui eu posso elevar cada fator deste ao expoente lá fora indicado. Então elevo o A ao expoente indicado e o B também ao expoente indicado. Vejamos um exemplo que constitui até mesmo em uma prática, onde eu tenho o seguinte: eu tenho 2x3, a quarta potência de 2x3. Esse é um produto. Então elevamos o 2 ao expoente 4, muito bem, e vamos levar também a variável x3 ao expoente lá fora indicado. Então eu tenho aqui a quarta potência de 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, muito bem. E aqui, potência de potência, 3 vezes 4, 12, então 16x elevado a 12. Muito bem, essa é a quarta, né, gente? Aliás, eu até esqueci que essa é a terceira, então aqui está a quarta propriedade, que é a potência de um produto. A quinta propriedade, ela vai falar com vocês de potência de expoente negativo. Como já abordamos anteriormente, eu vou chamar aqui a quinta de uma situação, propriedade 5, em que eu tenho uma base qualquer elevada a uma fração, um número qualquer elevado a uma fração. Então isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: raiz, o denominador vira índice do radical, raiz enésima, e o restante fica aqui dentro, como está ali representado. Então, a raiz enésima de A elevado a N. Aqui eu preciso dar um exemplo para vocês, vale a pena. 5 elevado a 2/3, por exemplo. Então eu tenho que isso pode ser escrito da seguinte forma: raiz cúbica, o denominador vira índice do radical, e o restante fica aqui dentro do quadrado de 5. Raiz cúbica de 25? Naturalmente. Muito bem. Vale aqui um contra-exemplo. E nós, no estudo da exponencial e logaritmo, gastaremos mais aqui o contra-exemplo. Contra-exemplo. No contra-exemplo, nós temos a seguinte situação: raiz cúbica do quadrado de 5. Assim. Então, eu vou voltar. É o caminho de volta. Eu quero escrever isso aqui sem radical, sem esse símbolo, operador da radiciação. Então, isso vai ser igual a 5 elevado a 2/3. Assim, ó, sai aqui como denominador. Não entenderam, não? Mais um exemplo, então. Raiz cúbica de x elevado a A. Então, o meu expoente aqui sai como numerador. Então, eu tenho que isso aqui é x elevado a sobre 3. Beleza? Muito bem. Lá nas equações exponenciais, a gente volta a lembrar vocês dessas propriedades. Valeu, gente. Muito obrigado e até lá.